Vamos nos conectar com este momento presente, com os nossos amigos espirituais desta casa, nesse trabalho de hoje, que é de compreensão, de aquisição de conhecimento, mas de trabalhar também as nossas emoções, nosso coração, os nossos sentimentos, para que possamos elevá-los, nos abrindo para a luz que vem do alto, que vem de Jesus, sempre com o seu olhar tranquilo, sereno, nos esperando sempre de braços abertos, para que possamos nos harmonizar a Ele, adquirir os conhecimentos, para subirmos os degraus da nossa escada de evolução. Nesta conexão de hoje, que possamos também mentalizar o nosso planeta, buscando mentalizá-los com luz, com paz, dando a nossa contribuição e ao mesmo tempo nos conectando a essa energia do Mestre, pelo bem de todos, pela união, pelo amor, pela paz. Que possamos continuar nesta conexão, nos trabalhos de hoje, abrindo as nossas mentes para o aprendizado que aqui teremos. Que assim seja. Na noite de hoje temos o nosso companheiro, nosso amigo Jefferson Ponqueroli, que é do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itajaí, e vai nos falar hoje sobre Evangelho e progresso. Bom trabalho, que Jesus te acompanhe. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva em paz, em vibrações de entendimento, de harmonia, para que a lição que o Espiritismo nos apresenta possa nos proporcionar renovação de pensamentos, de conduta, para alcançarmos aquilo que todos nós desejamos, que é o nosso progresso espiritual. A nossa proposta hoje é compreendermos um pouco da relação entre o Evangelho e o progresso. E para compreendermos, nós iniciaremos a nossa fala trazendo um pequeno vídeo de 3 minutos a respeito do nosso progresso. Quando Jesus, narrado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, retira uma massa da nebulosa solar para nela então trabalhar aquilo que é o nosso planeta hoje. Então aquela massa incandescente entregue a Jesus há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, passa a ser trabalhada. Então narra Emmanuel no livro A Caminho da Luz que os gases proporcionavam então às descargas elétricas um clima extremamente inóspito e que Jesus foi no decorrer dos milênios trabalhando através do auxílio dos seus cooperadores para que pudéssemos alcançar então o início da vida no orbe terrestre, que se deu então no fundo dos oceanos, iniciando ali o grande processo de evolução, a vida no planeta Terra, saindo do oceano para a Terra, apresentando-nos então o progresso das espécies, a evolução das espécies. Vamos encontrando as várias raças de animais, alcançando o primata, e no decorrer desses milhões e milhões de anos, a Terra vai progredindo, vai se apresentando como um ambiente propício para que o homem pudesse surgir. E diz Emmanuel, então, que Adão e Eva é uma simbologia trazido em um Antigo Testamento, simbolizando o início do progresso da raça humana, do Homo sapiens sobre a Terra. Portanto, estamos inseridos neste ambiente.
E vamos encontrar ali, na figura ao lado, a evolução do primata para o Australopithecus, e a partir dali surge a espécie Homo. Emmanuel diz que essa ligação, esse elo entre o primata e o humano se deu no âmbito espiritual. É no âmbito espiritual que foi trabalhado o perispírito, para que ele pudesse então mergulhar na indumentária carnal, na matéria que se apresentava disponível, para dar esse salto, esse progresso, para que nós pudéssemos então, a partir dali, iniciar a longa jornada de experiências na qual estamos inseridos. Então vamos ter, nesse espaço de tempo de 4 bilhões e 500 milhões de anos, o surgimento do Homo habilis, em torno de 2 milhões e meio de anos atrás. Vejamos que é um tempo muito recente. Vamos encontrar o Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens. E várias outras espécies, que a ciência diz que muitas delas conviveram ao mesmo tempo. O Homo sapiens surge em torno de 300 mil anos atrás. Portanto, vamos ver que o nosso tempo, na condição de Homo sapiens, é muito curto. Iniciamos essa jornada através do saber, do pensamento lógico, do raciocínio, há muito pouco tempo. E viemos, então, evoluindo, até alcançarmos o domínio da tecnologia, até alcançarmos o domínio desses saberes que hoje temos. E como compreender, então, o papel do progresso? E na proposta inicial, nós inicialmente inverteremos, compreenderemos primeiro o progresso. O que é o progresso? Allan Kardec abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão 614, perguntando: o que se deve entender por lei natural? Quando nós observamos esse progresso que aquele pequeno vídeo nos mostrou, de uma incandescente extraída do Sol, o início da vida, o desenvolvimento das espécies, das raças, para alcançarmos a nossa condição de hoje. Nós não conseguimos compreender sem compreender que há uma lei que rege tudo isto. E é exatamente isso que Allan Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos então respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, estamos inseridos ou sob a égide de uma lei natural, que é a lei de Deus, que é a única que nos proporciona experimentar a felicidade. Quando nós pensamos o que devemos e o que não devemos fazer, essa lei divina natural nos indica o caminho. Quando nós nos afastamos desta lei, do cumprimento desta lei, experimentamos a infelicidade. Portanto, quando nós experimentamos o sofrimento, a infelicidade é um sinal de que nós estamos tomando um caminho que nos afasta da lei divina natural. E Allan Kardec prossegue, quando fala a respeito da lei do progresso. Questão 779. A força para progredir aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Onde está a força para progredirmos? E os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Portanto, nós nos desenvolvemos por nós mesmos, pelas nossas forças, mas nos desenvolvemos, progredimos, cada um a seu tempo. Mas é da lei do progresso, que aqueles que se adiantaram
no progresso, auxiliem aqueles que permanecem na retaguarda. Por isso, Allan Kardec vai obter dos espíritos, na resposta à questão 825, as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Portanto, Pascal vem nos falar que nós revestimos o nosso coração com uma couraça, a couraça do orgulho e do egoísmo. Nos tornamos indiferentes, passamos a não nos identificarmos mais com o nosso semelhante, passamos a não mais estender a caridade, a praticar a caridade. E adverte Pascal, já no século XIX, que isso poderia acarretar uma consequência no seio familiar. Tudo em virtude do orgulho e do egoísmo. E qual a chave do progresso individual? Vimos que há o progresso intelectual e o progresso moral. Vimos que o nosso progresso intelectual ele avança a todo instante, de uma forma natural. Vamos adquirindo conhecimentos novos, vamos dilatando o nosso conhecimento. Vimos que o maior obstáculo para o progresso moral advém do orgulho e do egoísmo, que vão formar uma couraça em nosso coração, que vão nos impedir os sentimentos nobres, desenvolvermos as virtudes nobres. E qual a chave do progresso individual? Como cada um de nós pode progredir? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Quando Allan Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, a resposta é: conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec pergunta: reconhecemos toda a sabedoria desta máxima, mas aí reside a dificuldade. Como fazer para o autoconhecimento? E então é quando Agostinho vem trazer a resposta, conhecida por todos nós: fazei o que eu fazia enquanto estava na terra. Passava em revista o meu dia, percebia o que poderia ser modificado em mim, se houver causado algum prejuízo, se alguém tiver alguma coisa para se queixar de mim. Portanto, quando nós buscamos e objetivamos o nosso progresso moral, nós devemos mergulhar para o nosso mundo íntimo, para perceber o quanto ainda possuímos de orgulho e de egoísmo, os grandes obstáculos para o nosso progresso. E só vamos conseguir isso através do autoconhecimento, através de uma autoanálise sincera, para então perceber o que precisamos mudar, o que precisamos fazer para alcançar o nosso progresso moral. E como realizar esse autoexame, esse autoconhecimento? Quais são os parâmetros que podemos nós encontrarmos para alcançar o progresso moral? Qual é o nosso padrão de comportamento ético-moral? E nós então vamos encontrar o Evangelho. E Allan Kardec vai perguntar: onde está escrita a lei de Deus? Na questão 621, iniciando ali a terceira parte do Livro dos Espíritos. A resposta todos nós já conhecemos, está escrita na consciência. E ele diz então: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se nós já trazemos na consciência a lei de Deus, se a nossa consciência já nos permite identificar o que devemos e o que não devemos fazer, quando nós percebemos que experimentamos a infelicidade, nós já temos a consciência de que estamos nos afastando da lei divina natural. Por que Deus permite então que venham os reveladores, aqueles que nos lembram a lei divina? E os Espíritos dizem a Allan Kardec: ele, o homem, nós, esquecemos e desprezamos
a lei de Deus. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Portanto, de tempo em tempo, nós ou esquecemos ou desprezamos. No atual estágio que nos encontramos de progresso intelectual e também de progresso moral, evidentemente, nós não podemos dizer que esquecemos a lei de Deus. Nós podemos dizer que nós desprezamos a lei de Deus, na maioria das vezes. E Allan Kardec vai além. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E nós vamos percebendo que são questões que já possuímos conhecimento, e os Espíritos respondem: Jesus. E Allan Kardec então faz uma nota: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Portanto, nós já temos a ferramenta do nosso progresso, a chave do nosso progresso, que é o autoconhecimento. E agora nós encontramos o nosso padrão, aquele que todos nós devemos aspirar, o tipo de perfeição moral, que é Jesus. Portanto, temos um padrão. O padrão de todos nós é Jesus, o padrão de comportamento moral, o padrão de virtudes. E o seu Evangelho, diz Allan Kardec, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Portanto, nós já encontramos agora o roteiro para o autoencontro, para alcançarmos a lei divina na nossa consciência, que é o Evangelho de Jesus. E Allan Kardec continua na Gênese. Jesus tem por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós vamos encontrar a fala de Allan Kardec no item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Portanto, quando nós pegamos o Evangelho de Jesus, a expressão mais pura da lei do Senhor, da lei de Deus, quando nós buscamos essa referência para a nossa existência, nós vamos encontrar na fala de Allan Kardec que todo o ensino moral de Jesus, contido em o Evangelho, ele vem nos falar de caridade e humildade, que vai exatamente nos apresentar o antagonismo, o combate ao orgulho e ao egoísmo. E nós vamos lembrar qual é o maior obstáculo do nosso progresso moral: o orgulho e o egoísmo. O que vai nos auxiliar a alcançarmos o progresso moral? A vivência efetiva do Evangelho de Jesus. Portanto, quando Jesus vem nos dar o seu ensinamento, as suas lições, e vem nos falar de humildade, e vem nos falar de caridade, ele buscava, na essência, combater em nós os nossos vícios, a couraça que envolve o nosso coração. Vinha nos falar a respeito da necessidade de sermos seres humildes, da simplicidade, de compreendermos que todos nós estamos na mesma condição, todos nós filhos de Deus, cujo objetivo é alcançarmos o progresso. E esse progresso vamos alcançar através da prática da caridade.
dessa virtude por excelência, como se referem os Espíritos. A virtude que vem nos falar do amor ao próximo. A virtude que vem nos falar, como se refere os Espíritos na resposta à questão 886, de benevolência para com todos, de indulgência para os erros dos outros e de perdão das ofensas. Portanto, quando nós estamos vivenciando o Evangelho de Jesus no dia a dia, em realidade nós estamos diminuindo o nosso egoísmo, diminuindo o nosso orgulho, estamos avançando na senda evolutiva do nosso progresso moral. E fala então Vicente de Paulo, também o Evangelho, agora capítulo 12. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Allan Kardec obtivera a resposta de que, por vezes, a lei divina nos é revelada porque nós a esquecemos ou a desprezamos. E Vicente de Paulo vem nos falar, por que desprezar os seus ensinamentos divinos? A mensagem de Jesus está conosco há 2000 anos. Portanto, nós não podemos alegar esquecimento da lei divina através do Evangelho de Jesus. Nós, por vezes, mesmo que inconscientemente, nós desprezamos esses ensinamentos. E Pascal vem nos falar, quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Vimos que Jesus é o nosso modelo e guia. Mas a pergunta agora é, quando nós vamos adotar Jesus como modelo das nossas ações? Quando Jesus efetivamente vai ser referência da nossa conduta? Porque quando nós pensamos nos momentos do nosso dia a dia, o que devemos e o que não devemos fazer, nós podemos trazer Jesus ao nosso lado. Na fala de Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, como terapeuta e como amigo. O que faria Jesus nesse momento? Qual a escolha de Jesus? Porque já temos a referência de que Jesus trazia a manifestação da lei divina. Portanto, o seu comportamento vai nos apontar uma diretriz a seguir. E essa diretriz vai justamente nos levar à virtude da humildade, à virtude da caridade. E aí nós vamos conseguir, ou vamos alcançar o entendimento de tudo aquilo que Jesus veio nos falar. E vamos perceber que, em momento algum, Jesus veio nos proporcionar o progresso intelectual. Que o seu Evangelho, em essência, é a manifestação do amor e da caridade. Por isso ele vai nos falar no Sermão da Montanha. Mas a vós que isto ouvis, digo. E ele segue. Amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. E nós podemos fazer ali o nosso checklist para ver quais dessas propostas de Jesus já temos hoje condições de efetivamente alcançarmos. Amor aos inimigos. Fazer ao bem aqueles que nos odeiam. Fazer a oração, bendizer os que nos maldizem. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. A proposta da justiça. Devemos avaliar no nosso dia a dia se o que nós estamos fazendo para o nosso próximo é efetivamente o que gostaríamos que nos fosse feito. E se amardes aos que vos amam,
que recompensa tereis? Também os pecadores amam as que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Portanto, amar somente os que nos amam, fazer o bem somente àqueles que nos fazem bem, não estamos fazendo nada de especial na fala de Jesus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. A misericórdia como esse sentimento de compaixão, de compadecimento pela dor alheia. Se nós desejamos misericórdia, e Jesus diz que Deus é misericórdia, se em determinado momento, diante de tantos equívocos da nossa existência, em outras eras, nós pedimos a misericórdia de Deus, para que pudéssemos ter uma nova oportunidade, e Deus não nos julgou. Deus permitiu que pudéssemos mergulhar em uma nova existência, de estarmos aqui, com a proposta de progredirmos moralmente. Frases do Sermão da Montanha incerta no Evangelho de Lucas. Portanto, vamos perceber que a fala de Jesus nos convida à humildade, nos convida à caridade. Algo que está conosco há 2000 anos. Algo que, à luz da doutrina espírita, ganha claridade. Nos permite compreender agora que Jesus falava ao espírito imortal. A todos nós, que estamos há tantas e tantas existências, tropeçando, obstando o nosso progresso, porque ainda damos mais vazão ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo do que à humildade e à caridade. Damos muito mais valor ao nosso desenvolvimento intelectual e diminuímos a importância do nosso progresso moral. Qual é o nosso objetivo existencial? O que desejamos? Se desejamos experimentar a felicidade, o Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. É a prática, é a vivência da lei de Deus. Por isso nós vamos encontrar hoje nas pesquisas científicas que aqueles que praticam a caridade, envolvendo-se nessa transmissão de amor ao próximo, eles experimentam maior soma de saúde, maior bem-estar, se preenchem. E aqueles que cultuam a matéria, que cultuam o egoísmo e o orgulho, se afastando então da lei divina natural, experimentam um grande vazio existencial. Porque buscam saciar os seus anseios na matéria. E em essência somos espíritos. E o nosso objetivo é alcançarmos as grandes virtudes da alma. E continuamos então. Quando nós vamos encontrar Allan Kardec nos falando do orgulho e da humildade dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Lacordaire nos traz: a humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? E nós vamos compreender que quando nós vamos praticar a caridade, a verdadeira caridade, nós não nos colocamos num degrau acima, nós nos colocamos no mesmo degrau daquele que vai receber o nosso amparo, a nossa palavra amiga, que vai receber o nosso incentivo e que vai receber também, muitas vezes, o nosso amparo material. Mas quando nós caminhamos nessa direção, a humildade, ela vai nos anteceder. E vamos perceber quantos questionamentos os Espíritos nos trazem dentro do Evangelho. Despertai, meus irmãos,
meus amigos. Que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, a manifestação do nosso orgulho. Isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares, que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Portanto, a humildade é essa virtude que vai combater o nosso orgulho, que vai fazer com que possamos destruir o altar que erguemos ao nosso ego, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, que vai nos permitir então caminhar na direção do próximo. Porque essa é a verdadeira missão de cada um de nós, do auxílio mútuo, de estendermos a nossa amorosidade, de compreendermos que estamos aqui numa interdependência. Não vamos evoluir sozinhos. Não vamos evoluir na dependência de ninguém, mas nós vamos no processo de interdependência, de mãos dadas, auxiliando e sendo auxiliado. E encerramos com a mensagem Palavras de um Batalhador. Vimos ali Lacordaire nos falando que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Os Espíritos que nos antecederam, que vêm do mundo espiritual, nos alertar, nos relembrar, já que quando mergulhamos na carne, juramos e fizemos a proposta de que estaríamos aqui com a disposição de alcançarmos o progresso. Estaríamos aqui com a proposta de amarmos uns aos outros. E a misericórdia de Deus permite que venha o Espiritismo, que venham os Espíritos nos falar. E Cícero Pereira, no livro Instruções Psicofônicas, vem nos trazer uma mensagem tocante, porque ele fala a nós espíritas. Ele vai nos dizer: meus caros, a surpresa dos espíritas depois do túmulo chega a ser incomensurável, porque frequentemente mobilizamos os valores da nossa fé com a pretensão de quem se julga escolhido à frente do Senhor. Aguardamos para além da morte uma felicidade que nem de longe no mundo cogitamos de construir. Será que a felicidade que nós desejamos ou que nós aguardamos, nós estamos construindo hoje? Somos aprendizes novos do Evangelho. Isso é verdade. Mas estamos sempre interessados em conduzir ao Cristo os nossos problemas, completamente despreocupados quanto aos problemas do Cristo a nosso respeito. Buscamos nossa própria imagem no espelho da graça divina. Somos velhos narcisos, encarcerados na própria ilusão. E admitimos que não há dores maiores que as nossas, e que as nossas necessidades superam as necessidades dos outros. Conseguimos nos identificar com a mensagem de Cícero Pereira? Será que nós conseguimos encontrar na sua fala um pouco das nossas ações como espíritas? Será que nós não estamos levando a Jesus todos os nossos problemas para que Ele resolva? Quando a proposta do Cristo é sermos cooperadores, de sermos as suas mãos na prática da caridade, na prática do bem. E ele prossegue: por esse motivo, o tempo estreito de permanência no corpo carnal apenas nos favorece, na maioria das vezes, mais densa petrificação do egoísmo na concha de nossa antiga vaidade. Somos leitores de livros admiráveis. Comovemos-nos e choramos ante os valores iluminativos com que somos agraciados. Entretanto, depois do contato com o pensamento sublime de nossos orientadores, eis-nos arrojados
ao esquecimento de todos os dias, como se padecêssemos irremediável amnésia diante de tudo o que se refira às nossas obrigações para com Jesus. Em nossas casas doutrinárias, intensificamos disputas em torno da direção humana, magnetizados pelos aspectos menos dignos da luta que fomos chamados a desenvolver. E muitas vezes, no intercâmbio com os nossos irmãos, tresmalhados na sombra, martelamos preciosas lições de caridade e fé viva, compreensão e tolerância, olvidando que os chamados espíritos sofredores, em muitas ocasiões são trazidos até nós, por vanguardeiros da luz divina, interessados em nossa renovação enquanto há melhor tempo. Ai de nós, porém, dos conflitos inadequados em nossos templos de fé, somente recolhemos frutos amargos, e das mensagens pontilhadas de aflição, que guardam o objetivo de reabilitar-nos para o Senhor, apenas retiramos impressões negativas, de vez que nos movimentamos no círculo de nossas responsabilidades, crendo-nos na condição de cooperadores vitoriosos, quando no fundo, perante os benfeitores da espiritualidade superior, somos simplesmente companheiros em perigo, com imensas dificuldades para satisfazer ao próprio reajuste. E ele encaminha o final da mensagem dizendo: é preciso equilibrar nossos passos, a fim de orientar com segurança os passos alheios, disciplinar-nos dentro das responsabilidades que abraçamos, para não ameaçar o trabalho daqueles que nos cercam. Ouvir mais, fazer mais e falar menos. Difícil é suportar na cabeça o título de servidor da Boa Nova, que entre os homens pode ser uma palma florida, mas que se converte aqui em coroa de fogo, tal a preocupação com que nos cabe aprender a auxiliar e a renunciar, para que o carro de nossos princípios avance sobre os trilhos da ordem. Registrando-nos a experiência, esperamos que vocês venham mais tarde para cá, movimentando melhores recursos. Portanto, os Espíritos vêm nos convidar a uma profunda reflexão de como estamos, de qual é a nossa realidade interior. Quando nós conseguimos compreender que caminhamos no progresso intelectual, que temos o dever de caminharmos em marcha no progresso moral, que nós conseguimos hoje compreender a mensagem de Jesus, o seu Evangelho, na necessidade de amarmos uns aos outros, da prática da verdadeira caridade, nos permitirá experimentar a felicidade hoje e de gozarmos a plenitude no plano espiritual, para onde cada um de nós está marchando também, para onde vamos reconhecer o atual estágio evolutivo, sem disfarces, sem aparências, a nossa essência espiritual. E se Lacordaire nos pede para ouvirmos os Espíritos, para que a voz dos Espíritos ecoe nos nossos corações, mergulhemos na mensagem de Jesus. Que possamos trazer o seu Evangelho para o nosso dia a dia. Que possamos vivenciar, em meio às nossas dificuldades, em meio à manifestação do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que possamos, pouco e pouco, paulatinamente, trazer o amor para dentro de nós, para que nós possamos manifestá-lo na direção do próximo, para que esse vício da nossa alma, cristalizado por milênios, possa ser substituído pelo verdadeiro amor. Que o Evangelho nos permita o progresso e que possamos caminhar na direção do próprio Cristo, levando nas ações o seu mesmo padrão de comportamento. Sermos as mãos operosas do Cristo na prática do bem e da caridade, auxiliando na compreensão de que estamos todos ligados por uma mesma lei, que é a lei de progresso, mas também pela lei de amor, pela lei da caridade.
Agradecendo a casa pelo convite, pelo acolhimento, rogamos a Jesus que nos abençoe sempre. Nós aqui agradecemos ao Jefferson pelas explicações nos dadas aqui hoje, que sempre vem nos elucidar a respeito dessa trilha tão importante que nós precisamos seguir na nossa vida, que é o processo evolutivo, o nosso progresso moral e espiritual. Muito obrigado, Jefferson, que Deus te acompanhe e volta para casa.